Bom, pessoal, hoje eu vou trazer os tipos de cirurgia bariátrica que a gente pode realizar aqui no Brasil, com a presença do Dr. Cláudio Coramotin, que trabalha há mais de 20 anos com pacientes bariátricos. Eu sou a Paula Zubial e sou nutricionista, então eu passo a palavra. Quais são as cirurgias que a gente tem hoje que os pacientes podem optar em fazer? Olá, Paula, mais uma vez aqui com o teu canal, contigo, com os teus telespectadores. É um prazer estar aqui. E essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque a gente, quando pensa no tipo de cirurgia, a gente pensa em duas coisas. A gente pensa que essa mágica que a cirurgia faz, ela depende de algo mais que a cirurgia não tem. A cirurgia tem mecanismos. A gente, quando escolhe uma cirurgia, a gente escolhe pelos mecanismos que o paciente precisa que sejam utilizados no caso dele. Se é só peso, se é doença metabólica, se é doença de carga. Quando é doença de carga, bom, é mais peso. Quando é doença metabólica, bom, é mais metabólica. E o que é a doença de carga? E o que é a doença metabólica? Aí nós estamos entrando, que eu me lembro que na primeira conversa que nós tivemos falamos em indicações, né? Aí nós estamos entrando nas doenças, que nós tratamos dentro dessas indicações. E o que é a doença de carga, que tu perguntou muito bem? A doença de carga é aquela que estraga o corpo pelo sobrepeso. Por exemplo, estragar as articulações do joelho, estragar as articulações dos quadris, estragar a coluna. Isso é uma sobrecarga. Pensar assim que eu tenho um carro que deveria carregar 1000 quilos e eu estou carregando 2000 quilos. Vai estragar a suspensão, vai estragar o amortecedor, vai estragar mais cedo a roda, enfim, esse carro não foi feito para carregar 2000 quilos. A doença de carga é isso. O que estraga no corpo? Estraga, como eu já disse, joelho, estraga quadril, estraga a coluna, mas estraga o coração. Tem uma doença gravíssima que é de carga, que é criada através da sobrecarga do coração. Para ter uma ideia, um coração precisa bater a cada 10 quilos a mais que a gente tem, 300 ml por minuto a mais. As pessoas que chegam a nós com grandes excessos de peso chegam com 20, 30, 40 quilos, 50 quilos de excesso. O que elas estão batendo? 1,5 litro de sangue por minuto a mais. Esse coraçãozinho que é feito só para aquele tamanho que a gente nasceu para ter, né? Ele está batendo quase 2 vezes, 1,5 vezes às vezes. O que acontece com ele? Ele fica forte, ele tem que ser forte para bater mais sangue, para propulsão do sangue. E ele vai se hipertrofiando. Isso se chama miocardiopatia dilatada, é um coração grande que não tem solução. Somente o transplante cardíaco para solucionar. Ou a redução do peso. Já se sabe que se a pessoa retira em tempo ainda o excesso de peso, ela tem um coração mais durável ao longo do peso. Talvez não restabeleça o coração inicial, mas esse coração vai durar mais. E ele entra em insuficiência cardíaca ao longo do tempo. Então, a insuficiência cardíaca dilatada, a pessoa morre. É uma doença mortal. Isso é uma doença de carga. E que são as doenças metabólicas, que é outro lado dessa moeda. Essas são as mais graves. Essas matam diferente. Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica. Esteatose hepática, gordura no fígado, é uma doença metabólica. Alteração de colesteróis são doenças metabólicas. Alteração de ácido úrico são doenças metabólicas. A própria apneia do sono, que está ligada à carga, depois vai gerar hipertensão, uma doença metabólica. Isso tudo é um conjunto de doenças que aumenta a mortalidade. O que a gente faz quando trata uma pessoa e faz reduzir o peso permanentemente? Essas doenças metabólicas, muitas delas regridem, algumas ficam melhor controladas e algumas ficam o que a gente chama remissas. Não é curado, é remisso. Por exemplo, uma pessoa que tinha um diabetes tipo 2 e passa a não ter o diabetes tipo 2, 10 anos depois não tem diabetes ainda. Talvez 10 anos adiante vá surgir de novo, né? Mas ela passou 10 anos sem diabetes, com todas as complicações, com o dano renal, com o dano da microcirculação que leva a amputações. Essas doenças metabólicas matam de infarto, matam de derrame e matam aos pouquinhos os pedaços do corpo. Vão para transplante
renal, vão para transplante pancreático, vão para cirurgia cardíaca, o entupimento das artérias pela doença metabólica do colesterol, que entope as artérias. Então, o que a cirurgia faz? Aí eu tenho que pensar numa cirurgia que não é mais para carga, é para peso. Eu tenho que pensar numa cirurgia de poder metabólico maior. Aí são as cirurgias que não mexem só no estômago, são as cirurgias que mexem no intestino também. E aí nós temos um leque aberto. Quando dizem que a doença, o bypass é uma cirurgia única, né? É só o bypass. Não, o bypass é uma cirurgia que se subdivide em várias outras. Tá? É o bypass gastrointestinal, que é o mais comum, é o duodenal switch, que vem logo aqui. Tem novas cirurgias que estão chegando, é o duodenal switch com anastomose, é o mini gas bypass. Todas elas estão no cenário novo agora de indicação. O tamanho do desvio dentro do bypass também, exatamente, né, o tamanho de desvio e o tipo de redução do estômago é uma diferença que vai multiplicar as opções dos bypasses. Tudo é bypass. Então o que nós temos? Banda, sleeve e depois os bypasses. O sleeve e a banda é para mais peso. O sleeve tem um efeito metabólico já, mas o bypass tem efeito metabólico superior. Até estava revisando esse fim de semana sobre isso. E os outros mais ainda. Então, como é que a gente pega uma cirurgia e diz assim, é para esse paciente? Conforme as doenças do paciente. Se tem mais doença metabólica, tem que cirurgia de mais poder metabólico. Se tem menos doença metabólica, cirurgia com menos poder metabólico. Aí tem uma gama de possibilidades que a gente discute na consulta com o paciente, explica todos os mecanismos, explica o grau de possibilidades de efeitos colaterais, o grau de possibilidade de complicações. Quanto mais poder a cirurgia, maior pode ficar e mais complicações pode ter. Perfeito. Então, é uma escolha em conjunto, né, com o paciente e cirurgião bariátrico. Só que o que muitas vezes acontece, os pacientes chegam, né, buscando o sleeve acreditando que não vão precisar mais suplementar. Que é uma técnica que não vai mexer no intestino, então teoricamente não precisaria suplementar. Isso é um grande erro, né, justamente porque vai modificar a anatomia do estômago, vai diminuir a produção de fator intrínseco, essa diminuição do ambiente ácido ali do fator intrínseco vai dificultar a absorção de B12, de cálcio, por exemplo, e isso a longo prazo o paciente pode ter graves consequências. Então, vai suplementar sim, a forma de que cada técnica suplementa vai ser um pouquinho diferente, talvez o bypass vai ser um pouco mais, o sleeve um pouco menos, mas não suplementar, essa possibilidade não existe, né? Não existe. Até um regime adequadamente conduzido, quando tu indica um regime, tu tem que cuidar das vitaminas, porque de certa forma vai haver certa redução de entrada de alimentos, vai haver uma restrição, essa restrição pode implicar em não absorver todas as vitaminas ou não disponibilizar na dieta todas as vitaminas, tu vai precisar cuidar as vitaminas para a suplementação. Então, nenhum controle de peso prescinde de controle de vitaminas e eventual suplementação. Isso é uma fantasia. Perfeito, que vai modificar justamente a dosagem, né? Então, e outro fator que a gente olha, no pré-operatório existem muitos pacientes com deficiência, né? Sim. E às vezes os pacientes, eu não quero usar mais remédio, vem a suplementação como uma medicação. Mas na verdade eu gosto de falar que é uma extensão do alimento, né? Yeah. Como tu vai ter uma diminuição... Modernamente, sim. Né? Como tu vai ter uma diminuição no que tu come, no que tu absorve, na técnica do bypass, a gente tem que estender isso em forma de suplementação. Então não pode ver como remédio, assim como, né, uma extensão da comida. Isso tu falasse muito bem salientado. Os pacientes chegam a nós, em média 30% vai se ver os exames estão com deficiências vitamínicas. Deficiência vitamínica comum no Rio Grande do Sul. 80% da população tem deficiência de vitamina D, aquela do sol, né? Todo mundo sabe. Aqui tem dias que tem sol no Rio Grande do Sul, dias que não tem sol. Aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo tem que usar vitamina D, até porque quando vai para o sol, né, vai com protetor solar, não adianta nada. Então usar vitamina, ninguém vai escapar. Verdade, a gente vai suplementar esse paciente então já no pré-operatório, quando a gente identificar essas deficiências, para que ele vá para a cirurgia bem nutrido, bem preparado, porque a gente sabe que depois... né, vai reduzir drasticamente tudo que se alimenta, vai ter a deficiência de nutrientes, então tem que ir para aquele momento bem, né, Dr. Motim? Tem que ir bem. E logo em seguida, depois da operação, depois dos exames, da primeira consulta clínica, vai se pensar em começar a reposição vitamínica. Mas isso é uma outra história, né? Isso outra entrevista. Fica para outro vídeo.
Então tá, pessoal, quem gostou e se interessou por esse assunto de cirurgia bariátrica, eu convido para se inscrever aqui no canal. Vou deixar no descritivo aqui as redes sociais do Dr. Motim e as minhas redes. E não percam o próximo vídeo.